Mais participações? Augusto Santana, bom dia, Leira. Eu sei que não é da nossa conta, mas qual a sua opinião sobre esse sensacionalismo da torcida rival com essa possibilidade que nem existe do QSI comprar o Vitória? Será que é desespero? Pelo fato do Bahia estar crescendo, mostrando a diferença técnica abissal em relação ao Vitória? Cara, eu confesso que eu não tenho tanto conhecimento, né, acerca dessa movimentação toda. Eu vi que tem um movimento, né, que foi criado nas redes sociais, acho que por torcedores, para que o Vitória virasse SAF, né? Acho que é o movimento Vitória SAF, alguma coisa assim. Eu vi esse perfil, né? Já apareceu na minha timeline algumas vezes. Vi alguns vídeos também, alguns cortes que aparecem às vezes na timeline falando sobre esse movimento Vitória SAF. Me parece que é um movimento legítimo. São torcedores, acho que são conselheiros, não sei, que querem, né, que o Vitória se torne SAF para poder aumentar, obviamente, né, o seu poder financeiro, enfim, aumentar a sua veia competitiva, né, através de investimento de capital, né, enfim, de empresas, né, de investidores. E eu tenho acompanhado muito de longe, assim, de verdade, eu não tenho acompanhado muito de perto essa situação, não, até porque, óbvio, nas últimas semanas muitas coisas aconteceram pesadas aqui, né, a questão da perda do outro canal, o crescimento desse canal, enfim, tem muita coisa para resolver. E, de fato, nas últimas semanas eu estou 100% focado nisso aqui. Não sei se vocês repararam, mas a gente está soltando muito vídeo, né? Está saindo muito vídeo aqui no canal, eu tenho gravado muitos vídeos, a gente tem trabalhado muito forte para poder retomar o quanto antes o maior número de inscritos que a gente puder retomar logo, né, de cara, aproveitar esse hype inicial, a gente está tentando fazer. Então eu estou debruçado realmente de maneira muito pesada nisso e não tenho acompanhado muito outros fatores a não ser essa questão. Mas, né, assim, eu percebi que é um movimento legítimo, né? Me parece que são conselheiros ou torcedores, que também tem conselheiros envolvidos, que estão querendo apresentar o projeto Vitória, né? Querendo apresentar o pacote Vitória para investidores. E me parece que tem um dos responsáveis lá do movimento Vitória SAF, me parece, né, que ele tem contato com alguém que tem contato com o pessoal lá do Catar, né, do QSI, que é o fundo que é dono hoje do PSG e de outros clubes também, mas tem, obviamente, o PSG como carro-chefe. Velho, para mim é muito claro, né? É óbvio que existiu aí um arrependimento, né? Não sei se é arrependimento, mas existiu a ficha caiu, né? A realidade veio à tona para, acho que alguns torcedores do Vitória. Há algum tempo atrás era City da Shopee, 10%, né? Fizeram várias piadas, eu não quero me vender, história não se vende, era time de tostão contra time de milhão, né? O que a gente mais ouviu foi resenha, foi galhofa, foi piada, e o torcedor do Vitória está no direito dele, né? Normal. O Bahia e o Vitória são times rivais, que são da mesma cidade, existe uma rivalidade, e é normal, obviamente, né, que esse tipo de galhofa aconteça. Só que, às vezes a água bate no bumbum, né? E ficou claro, né? Ficou claro a diferença técnica. O Vitória não consegue ganhar no Bahia, pô. Os últimos jogos mostram isso. O Vitória não ganhou do Bahia no Barradão. O Bahia com um jogador a menos, Cauli foi expulso, o Bahia não conseguiu fazer o gol de empate no Campeonato Baiano. O Vitória com um jogador a mais, desde o primeiro minuto do jogo na Fonte Nova, não conseguiu ganhar no Bahia, no Campeonato Brasileiro. Né? E nos últimos jogos, o retrospecto é praticamente todo favorável ao Bahia. Né? Praticamente o retrospecto é todo favorável ao Bahia. E olha que a diferença técnica ainda não chegou no nível tão alto. Existe a diferença técnica grande, né? Grande, entre Bahia e Vitória. O Bahia hoje é um time que tecnicamente é muito melhor do que o Vitória, indiscutivelmente, tecnicamente falando. Isso não significa que o Bahia não pode perder um Bavi, tá? Só para deixar claro, porque depois a galera vai, caso o Bahia perca um Bavi, a galera vai recortar aí, ó, o Bahia era melhor que o Vitória, não sei o que, perdeu. Pode acontecer. Nem sempre o melhor time tecnicamente vence. Isso pode acontecer. Mas que o Bahia é melhor time do que o Vitória, isso é indiscutível, né? Eu acho que nem o torcedor mais fanático do Vitória, né, nem o torcedor mais clubista do Vitória, né, consegue acreditar que o Vitória tem um time melhor do que o Bahia. Não tem. Não tem. Né? Então, acho que tem um pouco disso, sim. Né? Tem um pouco de você olhar para o rival, ver que seu rival está num momento de crescimento absurdo, num momento de ascensão. Né? O Bahia cada vez mais conseguindo gerar receitas. Né? O Bahia, a entrevista recente agora do nosso CEO, né, do Raul Aguirre, falando sobre receita, já falando que o Bahia deve praticar uma receita entre 400 e 450 milhões de reais, algo que até 2, 3, 4 anos atrás era inimaginável. O Bahia praticar 400 a 450 milhões de reais de receita, né?
A gente já diminuindo um pouquinho a diferença, né? Antigamente a gente praticava 200 milhões de receita e o Flamengo 1 bi. Hoje o Flamengo continua com os 1 bi dele lá, 1 bilhão e 200, e a gente com quase meio milhão, quase meio bilhão, né? Desculpa. Então, isso é algo relevante. E, claro, a SAF, no meu modo de ver, não é a única maneira de salvar clubes. Existem clubes que se salvam através de gestão. Existe. Só que tem clubes que precisam da SAF para poder ter um crescimento profissional e mais rápido. Né? E foi o caso do Bahia. O Bahia era um clube que tinha um valor em dívidas, que não era, obviamente, comparado a dívidas de outros clubes do Brasil, mas era um valor interessante, era um valor relevante. 300 milhões em dívida era um valor relativamente alto. Só de passivo, né? Só de juros que essa dívida gerava, a gente nunca ia conseguir equacionar essa dívida e precisava que chegasse algum investidor para poder zerar essa dívida, bancar essa dívida, para que o Bahia pudesse ter, obviamente, a sua receita totalmente destinada a isso. Vamos supor, o Bahia praticava 200 e poucos milhões de reais, só que desses 200 e poucos milhões de reais, uma grande parte desse valor tinha que ser para pagar dívida, pô. Para pagar juros, para pagar dívida, para pagar acordo. Né? Então, a gente não conseguia praticar 100% do nosso orçamento. Né? A gente tinha um orçamento ali, mas a gente não conseguia praticar 100% do nosso orçamento. E com essa chegada do Grupo City, o Bahia tinha 300 milhões em dívida. Os caras pagaram a dívida. 300 milhões, o Bahia não tem mais nada. Zero reais em dívidas. O que acontece hoje? O Bahia vai praticar 450 milhões de orçamento. Né? Vai ter um orçamento de 450. E vai poder gastar os 450. Ou perto disso, porque a gente não tem dívidas para pagar. O Bahia não tem nada para pagar, além das despesas normais agora de um clube de futebol. O Bahia não tem nada que juros, dívidas, coisas que a gente, passivos que a gente, que impediu a gente de investir no futebol, por exemplo, ou de investir em infraestrutura, ou de investir na base. Né? E isso é muito relevante. Então, é óbvio que essa questão entre Bahia e Vitória tem, sim, um peso. Fica a resenha também, né? E agora a gente aguentou a chacota e a galhofa do lado de lá, né? Era a City da Shopee, era um monte de coisa que eles gastavam onda, né? 10% e papapá. Agora, né, é normal na rivalidade, eles têm que aceitar a galhofa também, né? Tem que aceitar a resenha, tem que aceitar a gastação, porque é assim que funciona o futebol, né? O que não pode é brincar, resenhar, chamar de City da Shopee, história não se vende, papapá, tudo que eles falavam, e agora, quando receber a brincadeira, quando receber a resenha, né? Os caras ficarem de biquinho e ficarem estressadinhos, porque a torcida do Bahia está gastando onda de volta. Então, quem brinca, meu irmão, quem resenha, quem provoca, tem que saber ser provocado. Não quer ser provocado? Não provoque. Agora, se você provoca, você abre um canal de provocação de volta. Né? E eu acho que tem esse fator, sim, de os caras olharem para o lado, né, e verem o Bahia num momento de ascensão absurdo, o Bahia brigando por G6 do Campeonato Brasileiro, o Bahia brigando nas competições por Libertadores, estádio lotado o tempo todo, né? Enfim, receitas crescendo, patrocinadores o tempo todo, papapá. Enfim, a gente está num momento muito bom, né, de crescimento absurdo. Isso é notório, um elenco muito bom, jogadores de qualidade, tudo isso. E aí os caras olham para a realidade deles e veem que é uma realidade que está complicada. Né? E aí os caras, se a gente não tomar uma atitude, se a gente não se movimentar para tentar, de alguma maneira, alavancar, né, o nosso clube, a gente vai ficar muito para trás e essa rivalidade vai virar uma disparidade. Né? Enfim, acho que é isso, né? A gente já tem, obviamente, uma diferença grande em termos de título, em termos de história, em termos de torcida, em termos de tudo, né? Bahia, e aí, isso são números, são fatos, galera. Assim, desculpa, isso aqui não é provocação à Vitória, mas são fatos. O Bahia tem mais torcida do que o Vitória, o Bahia tem mais títulos do que o Vitória, o Bahia tem mais tudo do que o Vitória. Se você pegar aí a história do Bahia em termos de título, de tudo, né? Mais participações em Libertadores, mais títulos baianos, mais títulos do Nordeste, né? Tá empatado, né? 4-4, os dois são tetra. Títulos brasileiros, o Bahia tem 2 títulos brasileiros da Série A, a Vitória tem um título da Série B. Então, assim, se você pegar história, títulos, tradição, torcida, média de público, tudo, absolutamente todos os quesitos que você pode avaliar em termos de um clube ser maior do que o outro, o Bahia em relação à Vitória. Isso é indiscutível. Então, são fatos. Contra fatos não há argumentos. Isso aqui não é uma provocação. Eu não estou aqui dizendo, o Vitória, eu não estou nem chamando de vice, de galinha, nada disso. Estou fazendo análise dos números, análise séria e fria. O Bahia é hoje maior em tudo em relação à Vitória. Né? Então, assim, não tem o que discutir. E aí os caras olham, veem o rival cada vez maior, a diferença cada vez maior, e claro que bate um certo desespero, né? Bate um certo desespero.